Gênesis capítulo 5. Crianças, prestem bastante atenção, porque hoje eu vou falar sobre a importância de nós sabermos sobre de quem nós somos filhos, porque isso determina muito em como serão os nossos filhos. Quando você olha para o seu pai, você vê virtudes e defeitos, boas características e pecados. E você, que ainda vai ser pai ou mãe, precisa colher mais as virtudes e as boas características dos seus pais para que você ensine isso para os seus filhos. É assim que, consecutivamente, nós vamos gerando pessoas mais valorosas, pessoas com mais virtudes e, especialmente, pelo fato de todos nós sermos descendentes de Cristo, segundo a fé, pessoas que amam mais ao Senhor. Então, preservem o amor dos seus pais ao Senhor e ensinem isso aos filhos de vocês. É assim que as nossas descendências serão cristãs. É assim que a Igreja Presbiteriana de Lanilo será sustentada. Então, você que é criança, preste bastante atenção nisso. É muito importante você saber quem são seus pais para você determinar quem serão os seus filhos. Vamos ler Gênesis 5, de 1 a 32. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jered. Depois que gerou a Jered, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Você, crente pecador, assim como eu, com certeza já pulou genealogia na leitura. Eu quero te incentivar a não fazê-lo mais por 5 razões. Se você puder anotar, a primeira delas é que as genealogias, assim como o restante da Bíblia, são textos inspirados. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para aperfeiçoamento dos homens. Então, as genealogias também são textos inspirados e úteis
para o nosso aperfeiçoamento. Então, essa é a primeira razão pela qual você não deve mais pular leitura de genealogia na Bíblia. Segunda razão, elas são informativas. Há informações na Bíblia que você só terá por completa se você ler genealogia. Genealogia é muito importante para você se informar de alguns episódios que aconteceram e que, às vezes, passam sorrateiros em outras narrativas bíblicas, mas nas genealogias a gente tem uma completude maior disso. Terceiro motivo, as genealogias têm significados importantíssimos. Por exemplo, se você ler a genealogia de Mateus, capítulo 1, a do Senhor Jesus Cristo, você tem uma série de homens e algumas mulheres nessa genealogia. Mas dentre todos, só um recebe adjetivo: Rei Davi. Porque o Evangelho de Mateus quer apresentar o Senhor Jesus Cristo como rei. E por isso, na sua genealogia, foi importante destacar que ele é descendente do rei Davi. E aí você faz a leitura de todo o Evangelho com vistas a esse adjetivo. O Senhor Jesus é o rei raiz de Davi, expressão que a Bíblia usa demais e a gente usa demais. Se você olhar a genealogia do Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, é o único episódio onde você tem uma genealogia de trás para frente. Começa em Jesus e termina em Adão, para destacar que Adão era filho de Deus. Porque o contraste daquela genealogia é a tentação de Jesus no deserto, como sendo o filho de Deus, que preserva a santidade na tentação, em contraste com Adão. Nós aprendemos isso hoje com os jovens lá na Escola Bíblica Dominical. Então, elas são importantes porque elas têm significados. Quarto motivo, elas dão referências sobre determinados indivíduos. Lá no interior onde eu vivo você é filho de quem? Isso conta demais. No interior ainda. Se você vai fazer um negócio, se você vai alugar uma casa, se você vai se apresentar em algum lugar, é muito importante que você diga de quem você é filho, de quem você é descendente. Só que esse costume não é só do interior, esse é um costume bíblico. A referência do você é filho de quem, você é descendente de quem é muito importante na Bíblia inteira. Mas o quinto motivo que eu quero te dar para você não pular mais genealogia na sua leitura bíblica, e o mais importante é que todas as genealogias da Bíblia, assim como toda a Bíblia, em Antigo e Novo Testamento, dão testemunho de Cristo. Então, quando você pula a genealogia na leitura bíblica, você está se prejudicando a conhecer mais de Cristo. Quando você pula a genealogia na Bíblia, você está deixando de aprender mais de Cristo. E você não deveria deixar de aprender mais de Cristo. Você deveria querer aprender mais, cada vez mais sobre Cristo. Por isso que o tema da mensagem de hoje, na genealogia de Gênesis 5, é a esperança da natividade de Cristo. Essa genealogia dá esperanças a cada um de nós sobre aquilo que só Cristo concretizou. E você precisa ter isso muito em mente. Tudo o que é prometido na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente o que diz respeito à família, está apontando para a esperança que nós devemos ter em Cristo. Então, um destaque que eu quero dar para os irmãos é o de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o patriarca Abraão para que dele uma nação inteira seja feita. E a promessa que Deus faz a Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa nada mais é do que de ti virá um descendente, e por meio desse descendente todas as famílias da terra serão benditas. Essa é a leitura do Novo Testamento. Gálatas 3,16 deixa claro. A promessa foi feita ao descendente. Disse descendente, não descendentes como que muitos, mas a um descendente, o único, que é Cristo. E é por isso que nem eu, nem vocês, somos abençoados no nome de Abraão. Nós somos abençoados no nome de Cristo. A promessa foi feita em Abraão, mas para Cristo. Então, toda a genealogia bíblica aponta para Cristo, fala de Cristo e nos dá esperança sobre Cristo. Não pule mais genealogia bíblica como se fosse um mero compilado de nomes aleatórios. São nomes importantes e que falam muito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Essa genealogia, especificamente Gênesis capítulo 5, ainda tem dois destaques que a gente precisa fazer. O primeiro deles é que ela faz um contraste com a genealogia de Gênesis 4. Então vai com a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 4, para você ver o contraste que ela faz.
Gênesis, capítulo 4. Você vai comigo no versículo 17. Caim teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Dá uma pausa aqui, deixa eu te explicar. Você pode pensar, como Caim casou com alguém se ele foi expulso por ter matado seu irmão? E só restaram os seus pais. A Bíblia usa de um artifício que muitos filmes usam também, chamado de elipse. Ou seja, ela narra aquilo que é principal e mais importante sobre aquilo que ela quer falar. Mas nos bastidores, há outras coisas acontecendo. Então, num filme, como que você enxerga isso? Determinado personagem precisa se mover para outro lugar. Ele entra no carro e fecha a porta, corta a cena, e aí outra cena da trama começa a passar. 5 minutos depois, a tela volta para aquele personagem que havia entrado no carro, mas ele já está saindo do carro no lugar aonde ele deveria ir. O que houve aí foi um elipse. O percurso não foi mostrado, mas já deu a entender que isso aconteceria no corte e depois na volta. Em Gênesis capítulo 4, que nós temos aqui Caim tendo relações com a sua mulher, é porque há um elipse. E esse elipse é explicado em Gênesis capítulo 5, no texto que nós lemos. Como esse elipse é explicado? Teve filhos e filhas. Fala-se o nome de um principal filho, de onde a linhagem conseguiu se suceder, geralmente o primogênito, mas sempre se fala de ter filhos e filhas. E Adão não é exceção. Ele teve filhos e filhas. Então, nesse período da expulsão, muitos filhos e filhas já haviam tomado conta da terra e, portanto, Caim tinha a sua esposa para tomá-la e ter um filho com ela. Outra coisa digna de destaque nesses versículos é o fato de que ele dá um nome ao seu filho de Enoque, que também significa humanidade, tanto quanto Adão. Mas Adão significa humanidade de maneira geral. Enoque significa mais ou menos humanidade também. É quase que uma afronta contra Deus. Tudo bem, se o Senhor me expulsou da sua presença, e se meus pais me expulsaram da presença deles, eu vou continuar uma descendência também tão humana quanto a de lá. E mais do que isso, ele estabelece uma cidade e dá o nome dessa cidade, o nome do seu filho. Em outras palavras, é basicamente aquilo que o pessoal de Babel estava fazendo. Vamos fazer o nosso nome célebre. Vamos fazer revolta contra Deus, fazendo com que o nosso nome seja maior que o de Deus ou igual ao de Deus. Então, isso se aprende com Caim e depois vai se repercutir lá em Babel. É um costume que ficou estabelecido pelos homens que estão em rebeldia contra Deus. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Se vocês perceberem, também há um Lameque lá nas genealogias de Gênesis capítulo 5. Mas esse Lameque aqui é bem diferente do Lameque de lá. E prestem bastante atenção no que esse homem estabelece. Lameque tomou para si 2 esposas. Então o início da bigamia ou poligamia começa com Lameque, um descendente de Caim, que era o filho recluso, tanto de Deus quanto de Adão e de Eva, o assassino do seu irmão. Ele foi pai daqueles que habitam em tendas e possuem gados. O filho dele, Jabal. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Já Zilá, sua outra esposa, deu à luz a Tubal-Caim, o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Mas o fato mais importante que nós podemos destacar aqui é o que acontece com Lameque. A Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. E só para vocês entenderem, na Bíblia de vocês, com certeza, isso está escrito em forma de prosa ou refrão. Isso é um cântico. Lameque aqui está cantando a vitória dele sobre um duplo homicídio. Então esse era o tamanho da perversidade dos descendentes de Caim. Ele está dizendo, ó, escutem, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ele está dizendo é o seguinte, fui desproporcional no meu centro de justiça, mas ninguém poderá me vingar. Por que ele foi desproporcional no senso de justiça dele? Porque Deus estabelece muito claramente para nós o que é o senso de justiça. O senso de justiça olho por olho, dente por dente. Esse é o senso de justiça. Você que é crente, você precisa ser a favor de olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho, dente por dente? Significa que um ladrão não pode morrer porque roubou. Porque nenhum objeto é proporcional ou superior a uma vida. Então, o que é o olho por olho, dente por dente na Bíblia? Um ladrão roubou uma quantia de 20 mil reais, ele tem que indenizar a pessoa nos 20 mil reais,
ele tem que tomar um prejuízo de 20 mil reais para ele sentir a dor da perda e ele continua a sua vida. Agora, se um homem tira a vida de outro homem, Gênesis 9:6 deixa isso muito claro, Romanos 13 deixa isso muito claro, e Pedro deixa isso muito claro nas suas epístolas. Uma vida só pode ser proporcional a outra vida. Então, olho por olho, dente por dente, é a coisa mais graciosa que nós podemos receber do Senhor como lei. É a lei da proporcionalidade. E Lameque desrespeitou essa lei. Um homem o feriu, o que seria proporcional? O olho por olho, o dente por dente. Que ele ferisse esse homem também. O outro jovem o machucou, que ele machucassem esse jovem também. Dependendo de qual seria a situação e o contexto envolvido ali. Mas jamais tirar a vida. Então, esse homem herdou homicídio do seu primeiro pai, que é Caim, e ele também inaugurou ou instaurou a bigamia ou poligamia. Gênesis capítulo 5 é um capítulo que estabelece um contraste muito grande com essa genealogia do capítulo 4, porque essa genealogia é curta, são só de 7 descendentes. A de Gênesis capítulo 5 é muito longa, e ela continua lá em Gênesis capítulo 11, que é a genealogia de Abraão, e que continua consecutivamente em toda a narrativa bíblica, até que o Senhor Jesus Cristo seja manifesto dessa genealogia aqui. Então, a genealogia daqueles que são perversos é curta, a genealogia daqueles que são piedosos é longa. Ao passo que você vê aqui homens perversos, como o seu primeiro pai, que é Caim, na outra genealogia, você vê homens redimidos, a exemplo do arrependimento de Adão, de Enos, de Enoque, até desembainhar a espada chamada Noé, que traria descanso para a terra que Deus amaldiçoou. Então, essa genealogia é importante por causa disso também. E, em segundo lugar, é porque essa genealogia de Gênesis 5 dão esperanças que só serão cumpridas na natividade do Senhor Jesus Cristo. E a ideia de esperança sobre Cristo nascer é uma ideia muito presente na Bíblia, e quem fez ela ser presente na Bíblia, interessantemente, foi o próprio Deus, em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é o versículo mais importante da Bíblia, chamado de proto-evangelho. É o único versículo da Bíblia que tem um nome específico, proto-evangelho. Proto significa primeiro, evangelho, mensagem de boa nova de salvação. Então, a primeira mensagem de boa nova de salvação proferida na Bíblia foi o próprio Deus que proferiu. De ti virá uma semente, e essa semente terá rivalidade com a semente da serpente. Esta lhe esmagará a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, essa bagunça que vocês acabaram de fazer, chamada de pecado, vai ser desfeita pela sua descendência. Por isso que Paulo diz que a mulher é redimida pela missão de mãe. E isso se tornou uma esperança desde Gênesis 3,15. E essa esperança foi constantemente renovada. Tanto que quando Eva tem o seu primeiro filho, ela dá o nome a ele, dizendo: do Senhor eu recebi um varão, ou com o auxílio do Senhor, um varão me foi dado. A ideia é de que aquele filho, na expectativa de Eva, fosse o filho da descendência. Então, isso realmente sempre foi muito destacado na Bíblia. E é muito importante, a esperança do nascimento de Cristo. À medida que o Antigo Testamento avança, e a ideia de Jesus, Salvador, derivado de Josué e José, cresce, dá a entender-se que Jesus seria um Cristo, que Deus é o Salvador, seria o ungido, muitas crianças daquela época começavam a ser chamadas Jesus, Josué ou José, porque havia uma expectativa em toda mulher judia de que o Salvador pode nascer do meu ventre. A bem-aventurada foi a nossa irmã Maria, a quem nós muito amamos, mas todas as mulheres tinham a expectativa de que o seu filho poderia ser o Salvador. Então, essa esperança messiânica da natividade de Jesus, ela está muito presente aqui na genealogia de Gênesis capítulo 5. Agora, entrando no texto, eu quero destacar duas coisas para os irmãos, que são padrões do texto, e depois eu vou falar de 4 personagens que apontam para o Senhor Jesus Cristo e nutrem essa esperança em nós. Primeira coisa que eu quero que vocês todos percebam no texto de Gênesis 5 é que há um padrão muito interessante. O primeiro de gerar um filho com nome específico, filhos e filhas, e depois morrer. Esse é o padrão humano até hoje. Só que isso não anula a nossa esperança em Cristo, e já já nós vamos ver por quê. Mas o padrão humano é esse, desde Adão.
nasceu, foi até determinada idade, teve o primogênito, filhos e filhas, se for o caso, viveu mais tantos anos depois do primogênito e morreu. E aí o primogênito continua a descendência. Por isso que eu falei para as crianças que é muito importante prestar atenção em quem é o pai, em quem é a mãe, colher as suas virtudes, suas características cristãs, para que o seu filho, na posteridade, absorva de você cada vez mais virtudes e características cristãs e não os defeitos e os pecados que você herdou dos seus pais, que você aprendeu com os seus pais. Então, a ideia é de que toda a linhagem esteja cada vez melhor. Precisa ser assim. Por um tempo deixou de ser, mas eu acho que a gente está aprendendo de novo e precisa ser assim. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que boa parte dos personagens aqui chegou a 800 anos em determinado momento. A longevidade era muito grande, isso a gente não vê hoje mais. Mas a longevidade aqui era muito grande. É importante a gente saber disso, porque essa longevidade é o que faz com que a terra, naquele momento, seja tão povoada, a ponto de, em Gênesis capítulo 6, Deus dizer, a terra inteira está tomada de perversidade. É realmente muita gente nesse decurso todo. Mas há uma exceção no texto, que é o último da genealogia, Noé. Dele não se fala filhos e filhos, apenas Sem, Cão e Jafé, de quem todos nós agora somos descendentes. Então, por isso que é importante você aprender genealogia. Nós somos descendentes do patriarca pré-diluviano chamado Noé e da sua semente, Sem, Cã e Jafé. Sem é de onde vêm os semitas. Dos semitas vêm os israelitas. Dos israelitas vem Cristo, do qual hoje nós somos herdeiros pela fé. Então é muito importante nós estabelecermos essas diferenças. Agora, os personagens que eu quero destacar para os irmãos são 4. O primeiro deles, Adão. Veja o que esse texto fala sobre Adão. Gênesis 5, 1. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Presta bastante atenção aqui. Imagem e semelhança de Deus. Adão revela isso. Imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria Adão, e a narrativa de Gênesis 1, 26 e 27 é muito clara em dizer que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Isso não significa aspecto físico, mas aquilo que sucede após o texto. Deus tem duas características muito importantes sobre as quais os homens se tornaram sua imagem e semelhança. Primeira característica, razão. O homem é o único ser racional. Os outros seres são instintivos. Racional, só o homem. O que é ser racional? É passar a razão acima do instinto ou da emoção. É conseguir calcular cada um dos seus passos para o progresso. E outra coisa que o homem tem como característica igual a de Deus são as próprias emoções. Deus tem emoções. Nós vemos Deus triste, nós vemos Deus chorando, nós vemos Cristo, quando encarnado, sentindo todo tipo de sensações que os seres humanos sentem. Deus, ele tem emoções, mas ele não é direcionado, guiado pelas suas emoções, e sim pela sua razão. A sua razão o conduz a se emocionar, a se contristar ou a se alegrar. Mas ele faz uma análise racional disso. Então, isso é imagem e semelhança de Deus. E o que isso traz para os homens? Aquilo que só Deus tem sobre toda a criação e é estabelecido no texto de Gênesis 1 e texto de Gênesis 2. Domínio sobre todas as coisas. Por que você acha que Deus não colocou um chimpanzé para dominar sobre todas as coisas, para cultivar e guardar um jardim? Por que você acha que Deus não colocou um camelo para governar sobre todas as coisas, cultivar e guardar o jardim? Porque só o homem, tendo razão e emoção, sendo um ser semelhante a Deus na sua imagem, poderia refletir essa imago Dei, essa imagem de Deus ao restante da criação. Por isso ele recebe domínio, que nós dividimos em 3 mandatos. O mandato cultural, cultivar todas as coisas, o mandato social, se relacionar com o seu igual, e o mandato espiritual, se relacionar com Deus.
É tudo aquilo que o próprio Deus tem em si na sua essência trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam espiritualmente e têm o domínio sobre todas as coisas criadas. Então, o cultivo depende de Deus. E é por isso que Deus delega coisas a Adão a partir da nomenclatura delas. Tudo aquilo que Deus domina e usa para o serviço de cada um de nós, ele deu o nome. Mas aquilo que o homem deveria dominar, ele dá o nome. Deus chama o homem e diz: você vai dar nome a todos os animais. E o nome que você der, esse será o nome que eles serão chamados. Então Deus mostra ali que ele poderia dominar sendo imagem e semelhança de Deus. Só para vocês entenderem isso melhor, tem um livro muito interessante chamado Encontrei Jesus em uma Festa de Israel. Eu estudei esse livro com os jovens em 2020 aqui na igreja. Na verdade, online, por causa da pandemia, boa parte dele. Nesse livro, quando se fala sobre o dia do Senhor, o sábado, o autor John Citena, ele cita uma história muito interessante de um pai fazendeiro que no sábado dava o trato dobrado para os seus animais e um trato diferente do que o que ele dava a semana inteira. Então o filho perguntou para ele: pai, por que no sábado o Senhor dá o trato dobrado e um trato diferente para os nossos animais? E o pai respondeu para ele uma coisa impressionante, você precisa aprender isso. Filho, amanhã é dia do Senhor. Nós não trabalhamos. E os nossos animais precisam entender isso. E como é um dia especial dentre todos os dias da semana, eu dou um trato diferente para que ele também consiga distinguir isso. Porque, afinal de contas, como eles saberão que existe um Deus Criador se não for através de nós? Olha que coisa interessante. Então, isso reflete imagem de Deus. E o que Adão mostra para nós aqui é que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que, embora a queda tenha vindo, ele continua refletindo e expandindo a imagem de Deus, porque o seu filho foi feito à sua imagem. Então veja, se Sete é a imagem e semelhança de Adão, e Adão é a imagem e semelhança de Deus, significa que a imagem de Deus foi preservada. Nós temos que entender que há 4 estágios da imagem de Deus. O primeiro deles é a imagem criada, aquela imagem que só Adão e Eva tiveram. O segundo é o da imagem quebrada, após o pecado. O terceiro é da imagem restaurada. Aqueles que estão em Cristo começam a ter a sua imagem, ou seja, exercer a sua função de imagem de uma maneira mais propícia, mais centralizada àquilo que Cristo ensina. E a última, nós ainda alcançaremos, é a imagem aperfeiçoada. Quando Cristo consumar todas as coisas, aí nós seremos não a imagem do primeiro Adão, mas a imagem do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que vocês aprendam isso. Adão mostra que, apesar do pecado, a imagem de Deus é preservada. Jesus restaura e aperfeiçoa essa imagem em nós. O texto de Gênesis 5 definitivamente não está falando sobre Adão, mas está falando sobre Cristo, o segundo Adão, que nos dá a esperança de um conserto daquilo que nós mesmos somos, das nossas razões e emoções, do nosso domínio, de tudo o que nós precisamos fazer para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Nós estamos em um processo de restauração de imagem, ao aperfeiçoamento que Adão jamais viu, mas que o segundo Adão estabeleceu, agradável a Deus. Essa é a nossa esperança sobre a natividade de Cristo. Cristo nasceu para restaurar a nossa imago Dei. Cristo nasceu para nos restaurar à imagem de Deus, não aos moldes de Adão, mas ao seu próprio formato. Por isso nós somos cada dia mais parecidos com Cristo. Pelo menos devemos ser. Segunda pessoa que eu quero mostrar para vocês é Enos. Volta lá em Gênesis 5 e nós vamos ler de 6 a 11. Enos.
Gênesis 5, 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E aí você pode se perguntar, pastor, sobre Enos nós não temos nada de diferente aqui. É porque você precisa voltar para Gênesis 4, 26. Gênesis 4, 26 dá uma prévia desse Enos. Olha o que diz Gênesis 4, 26 sobre esse Enos aqui. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é que o nome do Senhor não fosse invocado antes de Enos. Porque se você vai um pouquinho antes, em Gênesis 4:1, você vê dois irmãos invocando o nome do Senhor, Caim e Abel. A história de Caim e Abel ilustra para nós que pela tradição oral ou pela revelação do próprio Deus, nós não podemos afirmar qual, os homens sabiam que deveriam adorar a Deus. Eles sabiam que deveriam invocar a Deus e que havia um dia específico para isso. Então é interessante que em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que ao fim de uns tempos, e a ideia ali é ao fim da semana, ou seja, em um dia específico, tanto Caim quanto Abel se aproximaram do Senhor com as suas ofertas para o invocar. Agora, o texto diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, ao passo de Caim da sua oferta o Senhor não se agradou. Aprenda uma coisa, em primeiro lugar, Deus não rejeita ofertante. Aliás, oferta, ele rejeita o ofertante. A Bíblia é muito clara quando diz, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Ao passo que a Caim e a sua oferta ele rejeitou. Então vejam, nós tínhamos um homem temente a Deus chamado Abel. Hebreus 11 vai dizer que Abel era de fato um homem que tinha fé e que servia a Deus com integridade, naquela galeria de heróis da fé, e que o sangue dele clama por causa disso. Então ele era um homem aprovado diante de Deus, um homem que levava a sua oferta para Deus com um coração disposto a servi-lo. Então não pense que o problema, como muitos dizem, era na oferta. A oferta de Abel era uma oferta de sangue e a de Caim não, porque lá em Levítico capítulo 1 nós temos essas duas ofertas sendo estabelecidas por Deus. A oferta de holocaustos e a oferta de cereais. Deus não tem problema nenhum com a oferta deles. O que Deus tinha problema era com Caim. Ele se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que se desagradou de Caim e da sua oferta. Com Abel a gente aprende que adorar a Deus é com inteireza de coração, mas com Caim a gente aprende que adorar a Deus não é de qualquer forma no que diz respeito ao nosso coração, no que diz respeito à nossa disposição. E há pelo menos dois textos bíblicos que podem elucidar muito bem isso para nós. Você não precisa abrir lá, mas você vai se lembrar da história. Em primeiro lugar, Jesus, quando está proferindo um sermão profético do monte, ele diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, guarda a tua oferta, vai lá se apaziguar com o teu irmão e depois traz a sua oferta. A ideia é de que se você, assim como Caim, tinha um problema com o teu irmão e por isso o coração não era disposto a ofertar a Deus, a oferta é completamente vã. É exatamente o que Gênesis capítulo 4 mostra. Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Você não pode andar com um semblante descaído dessa forma, porque você sabe que se proceder bem, você vai ser aceito. O bom procedimento é o que gera aceitação no Senhor. Mas tem um texto mais emblemático, e é um texto muito grande, de 66 capítulos, é o texto do profeta Isaías, que fala sobre o coração do povo e um culto muito bonito. O profeta Isaías descreve o seguinte, a partir do oráculo do Senhor. Vocês prestam um culto excelente. Todas as festas, todos os rituais, todos os sacrifícios, mas é o seguinte, eu não suporto, eu me enojo do culto de vocês. Eu estou a ponto de vomitar quando vocês trazem as ofertas para mim. Eu fecho os meus olhos para não ver as festas de vocês. Eu recolho os meus ouvidos para não ouvir a oração de vocês. E aí poderiam pensar, mas se está impecável, se está tudo tão bonito, se está tudo do jeito que Deus estabeleceu, por que Deus está tão enojado? E ele diz, porque vocês praticam a injustiça. Porque os seus órfãos e as suas viúvas estão desamparadas, porque a vida de vocês é tão imunda quanto a de Sodoma e de Gomorra. Uma vida suja não é compensada por uma adoração limpa.
Então é isso que o texto ensina. Então, adoração nós sempre tivemos, mas parece que a partir de Caim, ou ao modelo de Caim, um modelo de maioria, como nós vemos nos tempos pré-diluvianos, as pessoas não tinham inteireza de coração para invocar o nome do Senhor. Mas quando esse homem nasce, o texto diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A ideia é de que, a partir de Enos, houve um estabelecimento para um modelo de adoração unido à vida. A partir do exemplo de piedade de Enos, os homens descendentes dele que estavam ao seu redor aprenderam que para invocar o nome do Senhor era necessário que o coração também estivesse em inteireza. O coração, a vida, a mentalidade, a disposição precisavam, em primeiro lugar, estar diante do Senhor, para que depois o invocar ou simplesmente trazer ofertas. Enos mostra que, apesar do banimento recebido por Adão e Eva e depois por Caim, Deus ainda pode ser invocado. Apesar do banimento. Apesar do que os nossos primeiros pais fizeram. Apesar do que Caim fez. Apesar da podridão do período pré-diluviano, Deus pode ser invocado. Isso, meus irmãos, porque Jesus é a própria presença de Deus conosco. Entenda uma coisa, você, assim como qualquer homem que já existiu, existe ou existirá, não pode adorar a Deus, porque o seu coração é impuro e inclinado para o mal. Mas o que te possibilita a se achegar à presença do Senhor e invocá-lo é a presença do próprio Deus em ti. Por isso nós invocamos o Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós invocamos a Deus na presença de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 1:23. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Essa genealogia definitivamente não é sobre Enos, mas é sobre o descendente de Enos, chamado Jesus, que nos dá a esperança de, apesar de nós, podermos invocar o nome de Deus. Terceiro nome que eu quero mostrar para você é o nome de Enoque, versos 21 a 24 de Gênesis 5. Gênesis 5, de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vou ser meio em breve aqui, porque há uma grande discussão no meio teológico de se Enoque ele foi arrebatado em vida ou se ele passou pela morte rapidamente a ponto de não vê-la, porque essa expressão, e já não era mais, em todo o Antigo Testamento, e até no Novo Testamento, é um sinônimo para morte rápida. Então, há uma controvérsia muito grande nesse texto, não vou entrar no detalhe, porque eu nem sei a posição do pastor Antônio Carlos. Então, eu não quero entrar em conflito com o ensino do pastor Antônio Carlos, não sei o que ele defende, e também não é o que nós precisamos saber aqui sobre a genealogia, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Enoque se distinguiu aqui na genealogia com um detalhe. Então você percebe essas quebras de padrões nas genealogias. E essa é uma quebra de padrão imediata. Então eu quero que você pense comigo em uma linda orquestra tocando, só para você entender o que significa essa quebra de padrão.
uma orquestra bem harmoniosa, uma orquestra muito bonita, com muitos instrumentos e uma canção maravilhosa, quem sabe de Bach ou de Beethoven, uma coisa assim, realmente agradável aos ouvidos. E de repente, eu não vou falar nem violinista, nem pianista, para eu não ser xingado depois do culto aqui. Mas de repente, o violoncelo sai completamente do ritmo e do tom. Aquela baita desafinada. Isso não te dói os ouvidos? De maneira que, embora toda a beleza da orquestra ainda esteja ali, o que te chama mais atenção é a nota desafinada, é a pessoa que saiu do ritmo? Nas genealogias isso acontece também, e acontece aqui. Você tem uma genealogia toda padronizada e daqui a pouco você tem um homem, opa, peraí, esse cara tem uma coisa diferente. E a coisa diferente é que Enoque, ele andava com Deus, assim como Noé também andou com Deus. Semana passada eu preguei no texto de Noé andou com Deus. E eu perguntei para Carol em casa, o que significa para você Noé andar com Deus? E ela me deu uma resposta, e eu percebi que a resposta que ela deu é a resposta do senso comum. Andar com Deus é obedecer a Deus, ser uma pessoa temente a Deus, e obviamente tudo isso deriva-se do fato de andar com Deus. Mas o que realmente significa andar com Deus? Aí eu abri até uma caixinha de pergunta no meu Instagram para ver o que as pessoas achavam, e todo mundo foi na mesma direção. E eu fiz um suspense lá, gente. Tudo isso que vocês estão falando sobre Noé está certo, mas andar com Deus é uma coisa muito mais específica. Andar com Deus, aqui nesse texto e no texto de Noé, significa literalmente caminhar sobre a face da terra tendo Deus por companhia. Então, perceba, obviamente é pelo fato de se ter Deus por companhia que a pessoa teme, que a pessoa guarda os mandamentos, que a pessoa fica reta, fica íntegra, fica justa. Mas isso é só uma derivação do andar com Deus. O andar com Deus é literalmente se colocar de maneira forçada a caminhar com Deus em toda e qualquer circunstância. É basicamente abrir mão de qualquer outra pessoa, de qualquer outra companhia, para permanecer na companhia de Deus e andar com Ele. E por que isso é tão importante para distinguir as pessoas piedosas da Bíblia? Assim como Deus ordena a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por que isso é tão importante? Porque Deus não se associa com iniquidade. Então, se Deus é a tua companhia, esteja certo que se você for fazer alguma coisa que pertence ao pecado e à iniquidade, Deus não vai contigo. Deus não é um colega de trabalho mundano seu que se você chamar ele para um happy hour, vai com você. Deus não é um colega mundano seu de faculdade que se você chamar ele para fazer qualquer coisa errada e proibida, ele vai com você. Já ouviram aquela expressão? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és? Em outras palavras, se você está andando com gente impiedosa, se você está andando com gente que faz o mal, com certeza, se você quiser fazer o mal também, eles vão te acompanhar. Agora, se Deus é quem anda ao teu lado e ele não se associa com a iniquidade, obviamente, se você escolhe se colocar a caminhar com Deus em terra, você vai fugir do mal, você vai se desviar do mal. E esse homem, Enoque, aparece aqui no texto com essa distinção. Enoque andava com Deus. Em outras palavras, Enoque não se pervertia, porque Deus era a sua companhia, e ele se colocava à companhia de Deus. Enoque mostra para a gente que, apesar da morte, os crentes que andam com Deus estarão sempre com Deus. Se ele morreu ou não, o texto diz que Deus o tomou para si. Em outras palavras, em meio à sua geração e a essa genealogia, a morte ou não de Enoque é distinguida pelo fato de que Deus, que foi a companhia dele enquanto ele andava por terra, o chamou à sua companhia quando ele já não mais andaria por terra. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em João 14:6. Que coisa impressionante. Esse texto não fala sobre Enoque, mas sobre Jesus. João 14:6. Vamos ler o contexto? Esse texto é muito bonito. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perceba, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esteja certo, esteja que se em Cristo você anda com Deus, de que se em Cristo você se coloca na companhia de Deus, Cristo mesmo te colocará na companhia dele. E o último personagem que eu quero mostrar para vocês é o próprio Noé. 25 a 32. Gênesis 5, de 25 a 32. Até o fim do texto. E aí nós vamos encerrar. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O homem mais velho da Bíblia, morreu com idade mais avançada. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 500 anos e 95 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, então, e Jafé. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Mais uma vez, a genealogia é quebrada por um detalhe. Pôs-lhe o nome de Noé e a justificativa, porque ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé, entre aspas, significa isso. Aquele que traz descanso às fadigas, ou aquele que traz consolo a quem está oprimido. Uma coisa interessante que você precisa saber sobre textos bíblicos e sobre Antigo Oriente Próximo é que, geralmente, as crianças recebiam nomes muito tempo depois de nascidos. Ou quando tinham características muito específicas quando nasciam. Então, você tem, por exemplo, crianças que nasciam vermelhas, os ruivos. Eles, geralmente, por conta dessa característica que era muito marcante, recebiam um nome que fazia associação com isso. Ou crianças que, às vezes, nasciam com características muito imediatas sobre o seu comportamento, como é o caso de um irmão que nasceu agarrado no calcanhar do outro, e recebeu o nome de Jacó, que, entre muitas traduções, significa mesmo aquele que quer trapacear, aquele que quer fazer alguma coisa por detrás. Mas boa parte das crianças, até determinado momento, era chamado por filho do pai. Então, tem um nome que todo mundo conhece, Ben-Hur. Tem até um filme do Ben-Hur. Ben-Hur significa filho do Ur. Ben é filho. Ur é o nome do pai dele. Ben-Hur significa filho do Ur. Ben é filho em hebraico. Então, os filhos eram conhecidos assim durante muito tempo, até eles desenvolverem certas características, tanto físicas quanto de caráter, para então receberem o nome. Então, você tem que entender isso. Não é que esse pai de Noé, o Lameque, viu o filho e falou assim, eu vou dar o nome dele de Noé, ou quando estava na barriga, e profetizou que ele faria determinada coisa. A ideia do texto aqui é de que ele percebeu uma característica piedosa em Noé, e por isso percebeu ou entendeu, a partir de uma profecia de Enoque, que Noé seria o homem que livraria esse povo iníquo da perversidade que estavam vivendo. Então, eu quero que você abra rapidinho a Bíblia comigo, lá em Judas. Eu quero te contar uma coisa que talvez você nunca tenha reparado. Mas Enoque era um profeta. Vocês sabiam disso? Enoque era um profeta e ele profetizou o dilúvio. E Judas deixa isso claro para nós. Judas 14. Então, Lameque provavelmente percebeu que Noé seria aquele da profecia que livraria o povo da iniquidade.
Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Que Enoque é esse? O 7º depois de Adão. Então ele era um profeta. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, Judas está se apropriando de uma profecia de Enoque para dizer que os hereges que estavam assombrando a igreja naquele período receberiam um julgamento semelhante ao julgamento do pessoal do dilúvio. Se você quiser saber mais sobre Judas, eu estou pregando em Judas lá em São João del Rei, nos cultos matutinos. Você pode entrar na internet, aí você vai acompanhar a nossa série lá. Já preguei 3 sermões de 35. Então, serão 35 sermões em Judas, você pode me acompanhar. Não no horário do culto de Vila Nilo, tá? Durante a semana, você acessa lá o nosso canal e você consegue acompanhar, se você ficou curioso. Mas a grande ideia é essa. Por que Noé esse nome? Ele recebe esse nome porque parece que a partir do modelo de vida que Noé adotou, semelhante ao do profeta Enoque, que é o de andar com Deus, e então, como diz Gênesis 6, ser achado íntegro e justo diante de Deus, ele é quem daria descanso, ele é quem tiraria as fadigas da terra que Deus amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra lá em Gênesis capítulo 3. E de fato é Noé que vai fazer isso. Mas na genealogia, o texto de maneira alguma quer falar sobre Noé. Mas Noé serve para mostrar que, apesar da iniquidade de cada um de nós, Deus providencia descanso. Abre a sua Bíblia em Mateus 11, 28, para a gente encerrar. Mateus 11, 28. E a gente encerra. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. O Senhor Jesus Cristo, anunciado na genealogia de Gênesis 5, é a nossa esperança de aperfeiçoamento da imagem de Deus, da presença de Deus conosco, de estarmos eternamente com Deus e de, enquanto não estivermos eternamente com Deus, termos descanso para a nossa alma. Que Deus nos dê graça e vigor para perseverar na caminhada cristã. Vamos cantar o hino 146 em resposta àquilo que nós ouvimos. Hino 146. E ao som dos instrumentos nós vamos colocar de pé.